reina sobre o céu, quer porção dobrada do Espírito sobre nós, sobre nós. O Deus de Israel, que reina sobre o céu, quer no meio do seu povo um Pentecostes de novo, com o dobro de milagres, milagres entre nós, para que a colheita seja em dobro, em dobro.
Muito boa noite, estamos de volta para mais um estudo bíblico nos Passos de Jesus, na série Lares de Esperança. Você já abriu sua casa, nós estamos juntos pela terceira noite consecutiva e hoje nós temos o privilégio de receber aqui em nosso estudo mais uma vez o pastor Wagner Lins. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Ítalo. Boa noite, amigos. É uma satisfação poder estar aqui novamente para compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus com cada um de vocês. Maravilha. Você já deve ter sua lição. Se você não tem sua lição, entre em contato conosco, 91368691. É o nosso número. Você faz o pedido e aí o pastor, um agente da esperança vai até você. E se de repente, sei lá, você está tendo essa lição aqui, está com uma dúvida ainda sobre compaixão, tem uma dúvida ainda sobre a palavra de Deus, escreve aqui nos comentários com a gente, manda um WhatsApp para 91368691 e um agente da esperança vai até você para te auxiliar, para te ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema. O tema de hoje é um tema muito especial e antes de começarmos ele, eu convido o pastor Wagner a fazer uma oração por nós. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, nessa noite nós iremos estudar sobre o perdão. Que ao final dessa conversa, desse estudo, nós possamos ter a certeza do perdão divino do Senhor para cada um que aqui participa. Que o Senhor abençoe as nossas famílias e abra o nosso entendimento para o estudo da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, então, você já está preenchendo, já está com o seu estudo. Se você está preenchendo tudo direitinho, saiba que no final da série você vai ter acesso ao seu guia aqui, o seu certificado nos Passos de Jesus. Estudou? Vai ganhar o certificado, tá certo? Então fica ligado aqui na programação, vai interagindo com a gente. Se tem dúvida, pergunta. E eu já começo fazendo pergunta para o pastor Wagner. Pastor Wagner, me ajuda agora. Uma palavra bonita da língua portuguesa. Pastor Ítalo e amigos, acredito que todas as palavras que expressam sentimento, que expressam cuidado, são palavras bonitas da língua portuguesa. Olha, interessante, eu estava falando com ele aqui um pouquinho antes aqui dessa gravação, né, da gente estar aqui interagindo ao vivo com vocês, a gente estava conversando, nós somos pernambucanos e eu achava que uma palavra bonita seria o oxente, né? Você pensou, oxente, é bonito, mas é cultural, mas tem uma certa diferença, ela para a gente representa algo para você, nem tanto. Mas aí, pastor Wagner, perdão, a palavra perdão, o que o senhor acha dessa palavra? A palavra perdão, amigos, significa uma nova oportunidade. A palavra perdão significa um recomeço. A palavra perdão significa mudança. Ela tem todo esse sentimento dentro da sua palavra. Ok, a gente está ao vivo aqui, quando está ao vivo é bom para conversar assim, né? E aí tudo faz parte, programa ao vivo pode tudo, né? Então olha para a pessoa que está do teu lado aí agora e já pergunta para ela o significado da palavra perdão para ela. Não, mas tu catuca ela assim, ó, assim, ó, chega para ela e fala assim, ei, o que é perdão para você? Diga para mim. E aí você vai conversar com essa pessoa para tentar entender o significado. O pastor já falou aqui o significado da palavra na ótica dele, também pautado em alguns argumentos que ele já possui. E para você, o que é perdão? Às vezes perdão tem mais do que um significado de uma palavra, né? E aqui tem a letra C na questão relacionamento, você pode estar acompanhando aí o teu estudo, diz assim: pense em uma experiência no qual o perdão lhe proporcionou uma segunda chance. Antes do pastor falar aqui sobre essa experiência, você pode pegar o telefone agora. Pega o teu telefone, pega o telefone. Mas pastor, eu estou usando meu telefone para assistir a transmissão. Pastor, eu estou usando meu telefone porque nós estamos ao vivo aqui. Dá teu jeito aí, dá teu pulo aí, mas manda uma experiência para a gente agora, do qual o perdão causou uma segunda chance. Nós queremos ouvir você, queremos interagir com você. Pastor Wagner, uma experiência que o perdão assim impactou a tua vida. Olha, o perdão significa segunda chance. E a gente que tem filhos pequenos, frequentemente estamos passando por essa experiência de sermos a figura que perdoa, né? E eu me lembro que em alguns momentos o meu filho, num ato de travessura, ele se arrepende e nos procura e ele usa a seguinte frase: papai, me desculpe, nunca mais eu vou fazer isso. Segura. E mesmo a gente sabendo que ele vai voltar a fazer, mas naquele momento o nosso coração se compadece e a gente oferece sim para ele o perdão. Fico pensando que Deus faz a mesma coisa conosco. Mesmo sabendo que somos fracos e pecadores, pedimos perdão e Ele sempre está pronto ali a oferecer perdão. Você já pensou aí na situação da tua vida que gerou uma segunda chance no perdão? Já começou a escrever pra gente? Até agora não chegou nada. Eu estou aqui com o telefone
estou acompanhando você, sempre que está aqui, a equipe da gente fica acompanhando também, então você pode estar pegando agora, já enviando para a gente a tua experiência. Nós queremos conhecer você melhor, queremos estar mais próximo de você. Esse é o grande intuito dos Lares de Esperança. Então a gente agora vai para a Bíblia, tá? Vamos pegar a nossa Bíblia, agora já vamos abrir a Bíblia, já prepara aí a tua caneta, a minha sempre está aqui, ó, de prontidão, porque a gente vai começar agora a entender um pouco mais do que a Bíblia fala para mim e para você sobre perdão, a começar pelo texto de Marcos, no capítulo 2, do verso 1 a 5 primeiro, né? E depois do verso 9 ao verso 12. Pastor Wagner já está folheando a Bíblia ali, já está preparando ali, você já prepara o coração, porque lá vem lição, né? Nos passos de Jesus agora, o que é que a gente pode extrair de Marcos 2, do verso 1 a 5, Pastor Wagner? Pastor Ítalo e amigos, o texto bíblico diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, cobriram o eirado no ponto correspondente e aonde ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Continuando aqui, pastor e amigos, no verso 9, diz assim: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leite, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Sabe que eu estava, enquanto o pastor Wagner estava lendo, você com seu guia aqui já deve ter percebido que aqui também tem um texto, né, nessa parte aqui, parte do texto, só que aqui só estava do 1 ao 5, né? Então eu fui lá já folheando minha Bíblia para poder estar acompanhando o restante do texto. Mas essa pergunta que tem aqui, pastor, a primeira pergunta do quesito aqui, comunhão, que fala assim, com base nessa leitura, na leitura dessa história, o que podemos imaginar sobre a razão pela qual aquele homem estava paralítico. Eu já recebi perguntas dessa na rádio, às vezes a gente está na nossa programação da rádio aqui do Tempo de Esperança, e as pessoas ligam à medida que nós estamos estudando alguns textos, e uma vez vieram com essa pergunta: pastor Wagner, com base nessa leitura que fizemos agora, a gente pode imaginar qual seria a razão daquele homem estar paralítico? Pastor Ítalo e amigos, não apenas a paralisia, mas toda sorte de enfermidade, de vírus, como estamos vivendo nesses últimos dias, nós podemos relacionar, de acordo com o texto bíblico, a consequências do pecado. Deus fez o ser humano para viver eternamente, para viver com saúde, mas o pecado trouxe esses danos para a humanidade. Então, naquele momento, as pessoas tinham ciência que o paralítico estava naquela situação por consequência de pecado. E por isso a relação do perdão de pecados com a cura. Jesus aproveitou aquela oportunidade para ensinar para eles. É interessante, então, você que está acompanhando aí, está vendo a realidade da Bíblia, como é uma forma muito clara, nós estamos estudando aqui, e nós vimos claramente aqui que, de fato, o pecado estava aqui dentro do texto e as pessoas estavam muito preocupadas com isso, por isso que do verso 9 em diante Jesus diz que é mais fácil, não é? Mas a pergunta seguinte diz assim: o que é que foi necessário para que o paralítico recebesse o perdão de Deus? É interessante que aconteceram 2 ações ali que a gente pode marcar nessa história para que ele recebesse o perdão e a cura da sua enfermidade. A primeira delas foi ele querer ser curado.
ele desejar buscar a Jesus. E nesse processo dele querer, dele desejar buscar a Jesus, houve o agente humano. Então aqueles 4 homens que decidiram levar a sua cama, que vendo ali a dificuldade para chegarem próximo de Jesus, tomaram a providência de descerem pelo teto. Então assim, houve o desejo, a necessidade ali, o desejo de buscar a Jesus, e houve também o agente humano auxiliando nesse processo de levar o pecador aos pés do Salvador. Então, dessa forma, nós também podemos auxiliar alguém. Nós podemos também ser um instrumento de Deus na vida de alguém. E aí eu pergunto a você que está acompanhando aí, você tem esse desejo de entregar, de fazer da tua vida uma vida que Deus pode usar, de ajudar alguém, de salvar a vida de alguém? Olha, nessa história, a gente vê que os amigos foram importantes e eles se esforçaram, eles não foram lá, não dá para entrar, vamos embora. Não, vamos arrumar um jeito de levar essa criatura aqui até Jesus. E eles fizeram isso. Então eu pergunto agora, o que o paralítico tinha para oferecer para o mestre a fim de receber o perdão? Na verdade, pastor Ítalo e amigos, o paralítico tinha apenas uma coisa, a fé. Então ele tinha a certeza que se ele chegasse de frente ao Salvador, ele iria encontrar cura para a sua enfermidade. Olha que interessante, olha o que fala a nota aqui. Nota-se que Jesus demonstrou nitidamente estar perdoando o paralítico, a ponto dos escribas arrazoarem em seus corações que somente Deus pode perdoar pecados. Jesus aqui, de uma forma muito clara, estava mostrando que podia sim fazer a diferença, não só no quesito material, físico daquele homem, mas também levando para ele paz de coração. Não é? Interessante, vamos continuando nossa série aqui, está com sua Bíblia, está marcando, já começou a escrever seus comentários, já está participando com a gente, você pode agora interagir conosco. Lembre que esse curso aqui, esse curso bíblico, deve fazer de você um participante, um integrante desse sofá aqui. Esse espaço está aqui no meio, é para você. Então você já fica ligado aí, já vai participando conosco. Próxima pergunta agora, pastor. Próxima pergunta. Rapaz, que esse aqui tem pergunta, viu? Alguém poderia ser perdoado, mesmo sem perdoar o próximo? Por exemplo, não, eu quero receber o perdão de Jesus, eu vou orar a Jesus para Jesus me perdoar, mas aquele lá, esse câmera que está aqui com a gente, que fez aquele trabalho lá, não, esse aqui está mudando as imagens, então, eu não perdoo ele não, eu quero receber o perdão de Jesus, mas não quero perdoar. Pode isso, pastor? Baseado no texto, pastor Ítalo e amigos, de Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, que você vai poder conferir aí, falando da oração dominical, da oração do Pai Nosso, sim, tem um trecho que diz assim: perdoe as nossas dívidas na mesma proporção que nós perdoamos os nossos devedores. Tome. Então nós estamos dizendo para Deus assim: Senhor, se eu devo ser perdoado na proporção que eu perdoo, então se eu não dou perdão, como eu posso pedir perdão? Como eu posso rogar perdão? E como eu posso ser merecedor de perdão? Então eu entendo que para receber perdão, eu tenho que dar perdão. Interessante, então você já pode estar avaliando sua vida agora, já está pensando assim: será que eu preciso perdoar alguém? Será que tem alguém na minha família, na minha casa, entre meus amigos, que eu estou com aquele probleminha ali? Aproveita essa oportunidade, hoje estamos falando de perdão, né? Quem sabe que assim que a gente terminar o nosso estudo aqui, você já pega o seu telefone, daí já diz assim: ô fulano, tudo bom? A pessoa, ih, rapaz, tá mandando mensagem para mim, eu queria te pedir perdão por aquilo que aconteceu lá. Tá certo? Segue a dica. Próxima pergunta: com base nessa história de perdão ao paralítico, o que podemos entender sobre os benefícios da certeza do perdão de Deus aos nossos pecados? Nós podemos compreender, pastor Ítalo e amigos, que todos que buscarem ao Senhor, anseiando o perdão, receberão perdão, porque Jesus quer e pode perdoar todos os nossos pecados. Não existe pecados que o Senhor não possa perdoar. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário foi único e suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados. Olha só, então você que está participando com a gente já está entendendo claramente o quanto Deus nos ama, de tal forma que Ele oferece para mim e para você esse perdão, mesmo quando muitas vezes a gente nem merece, nem busca o perdão, né? Vejamos então o testemunho de algumas pessoas sobre a importância de Deus para as suas vidas. E a gente sabe isso na Bíblia, aqui tem algumas lições e aqui deve ter algumas mensagens já. Eu confesso a vocês que nos últimos programas algumas pessoas têm interagido conosco, que a gente fica assim: lê, não lê, lê agora, não lê agora.
e nós estamos naquela incerteza, né? Se as pessoas que estão escrevendo estão acompanhando tudo, mas hoje eu vou ler uma mensagem aqui, que é uma mensagem muito importante, deixa eu só achar ela aqui, mandou para a nossa equipe ontem, enquanto nós estávamos aqui interagindo com essas pessoas, fazendo a programação, ficamos naquela, né? Será que essas pessoas estão ouvindo agora o programa? Será que a gente pode participar com elas? Pastor Wagner, eu tenho certeza que muitas pessoas já têm nos procurado em busca de auxílio, em busca do estudo, para tentar algum auxílio. E teve uma senhora aqui que nos chamou muita atenção. Chegou a escrever para a gente aqui que está vivendo uma situação que precisa de mais auxílio da família, da Bíblia, só que está passando por alguns problemas. Ela tenta ajudar seus familiares a conhecerem, mas parece que o pessoal não quer conhecer. E chega a dizer que está falando conosco aqui com a nossa equipe porque não aguenta mais guardar consigo aquela situação. E aí fala um pouco também dos seus erros, fala um pouco também do que vivenciou ali durante toda a sua jornada. É importante que você saiba, irmã, que Deus te perdoa, que Deus te ama e que em meio a esse teu sufoco, essa correria da tua vida aí, Ele está disponível ali, está disposto a te ajudar, a te segurar pela mão e te reerguer. E se você ainda está precisando de ajuda, continue em contato com a gente, que um agente da esperança vai até você. Não é isso, pastor? É verdade, pastor Ítalo e amigos. Nós temos agentes de esperança espalhados em todo o território do oeste do Pará. Então, fazendo contato conosco, nós podemos fazer com que o agente faça um contato direto com você, forneça o material físico e talvez até pelo meio virtual, diante da realidade que nós estamos vivendo hoje, mas crie um ponto de contato, de conversa, de acompanhamento. Então é muito importante a sua interação, sua dúvida, suas necessidades, pedidos de oração, faça contato conosco. Nós estamos espalhados aí, milhares de agentes de esperança para poder ajudar você nessa caminhada espiritual. Assim como você vê que tanto eu busco e recebo de Deus perdão, você que está participando pode estar interagindo também, buscando de Deus perdão, buscando perdoar as pessoas. A Bíblia também está recheada de situações, de histórias de personagens que também buscaram e receberam perdão de Deus. Um deles aqui a gente vai ver agora na questão número 6. Qual foi a reação de Davi após ter adulterado, mandado matar o esposo de Batseba e ter sido repreendido pelo profeta Natan? Pastor Ítalo e amigos, é muito interessante ressaltar o seguinte: a história de Davi, ela não nos abona para uma vida de pecado, mas ela nos mostra que mesmo pecadores o Senhor nos ama e está disposto a perdoar os nossos pecados. Então Davi, por um momento de deslize, porque a prática era o rei também está nos momentos de guerrilha, liderando o seu povo. Então, em uma das ocasiões, o rei optou por não ir à batalha. E ali, aquele momento de ociosidade fez com que ele fosse influenciado e tentado ao pecado do adultério. E, posteriormente, a vergonha dessa prática fez com que ele colocasse o marido daquela mulher em risco de morte. E ele também assumindo a responsabilidade pelaquela morte, não necessariamente ele praticando o assassinato, mas assim, tudo isso trouxe perdão, comoção e muitas consequências. Nós não podemos esquecer, os pecados trazem consequências terríveis. Infelizmente, aqueles que pecam têm que sofrer as consequências, é natural a consequência do pecado. Mas mesmo em meio à dor do pecado, mesmo em meio ao constrangimento pelos nossos atos errados, um coração constrangido, um coração desejoso de perdão, ele pode ser alcançado pelo Senhor. E o exemplo de Davi está assim. Quando fala aqui no Salmo 51, verso 1 a 11, ele roga o perdão de Deus. Esse texto é a manifestação de Davi rogando o perdão de Deus, se humilhando perante Deus, mostrando que realmente ele não presta, ele tem uma natureza má, mas ele roga o perdão divino. Já aqui na manifestação no Salmo 32, verso 1 a 5, mostra a alegria do perdão. Davi agora manifesta a alegria do perdão, não apenas na vida dele, mas de todos aqueles que buscarem perdão. Vão manifestar grande alegria porque receberão o favor de Deus. Interessante, mas além de Davi, ainda existem outros que na Bíblia também relata a necessidade de perdão. Por exemplo, Pedro negou o mestre 3 vezes dizendo que nunca conhecera Jesus. Qual foi a experiência dele com o perdão? É interessante observarmos nessa história, pastor Ítalo e amigos, que Jesus falou para Pedro
que ele iria negar a sua fé, que ele iria negar Jesus. Então, assim, ele foi advertido quanto a essa situação. Mas ele sentia no coração que amava tanto Jesus que estava pronto para morrer por Cristo e que nunca iria negar a Cristo. E quando ele foi ali pressionado, quando ele foi ali descoberto como seguidor de Cristo, prontamente ele se defendeu negando Jesus por 3 vezes. Mas sabe, nesse momento, ele vê o mestre passar, ele vê o mestre sofrer, ele vê o mestre ser crucificado e fica imaginando que ao ele olhar para Jesus, ele lembra do seu pecado, ele lembra de ter negado e o coração dele se arrepende amargamente, o coração dele se constrange a um grande arrependimento. E olha, Jesus, mesmo em face de morte, mesmo em face de sofrimento, oferece a Pedro também a oportunidade de perdão e de uma nova história. Olha que interessante, deixa eu falar com você agora. Você já está entendendo um pouco sobre o perdão, já entendeu um pouco do que Deus quer para mim e para você, já sabe que de fato Deus está ali disponível para nos oferecer esse perdão mesmo, mas nós devemos fazer a nossa parte, devemos perdoar também. Agora, pense direitinho, se você estivesse no lugar de Pedro, como você reagiria? Se você estivesse no lugar de Davi, que teu pecado ali foi exposto, alguém descobriu, como você reagiria? Porque muitas vezes, pastor, parece que a gente está vivendo algo errado e está calado porque ninguém sabe. Né? Tá ali, tá dizendo assim, não, eu tenho esse erro, faço aqui, mas ficar calado, porque ninguém sabe. Mas Pedro fez diferente. Pedro, depois que passou por aquilo, que ele entendeu que Deus perdoava ele passou a agir diferente. Davi, quando entendeu que estava no erro ali, Davi parou e disse, opa, pastor Wagner, após ter passado pela experiência do perdão de Jesus, qual foi a recomendação do apóstolo Pedro aos que vivem no fardo dos pecados? Veja, Pedro agora vai dar um conselho, porque ele já passou por isso. Pecou, errou, se arrependeu ali e foi viver e pediu perdão a Jesus. Pastor Wagner, qual é o conselho de Pedro? Pastor Ítalo e amigos, nós percebemos o seguinte, tanto na história de Davi, como na história de Pedro também, depois que eles se sentiram perdoados, eles quiseram fazer com que esse episódio se tornasse conhecido de todas as pessoas para testemunho e apelo para o perdão dos pecados. Nós vamos ver aqui no livro de Atos, no capítulo 2, verso 38, faz parte ali do dia do Pentecostes, faz parte ali da manifestação do Espírito Santo, faz parte da conversão de quase 3.000 pessoas. A gente não sabe ao certo qual foi o sermão que foi pregado ali, mas não tenho dúvida que dentro da mensagem que foi apresentada ali pelos discípulos, havia o testemunho de Pedro, o momento que ele negou Jesus, o quanto ele era orgulhoso e o quanto aquele orgulho foi quebrantado, o quanto ele precisou do favor de Deus, o quanto ele se arrependeu e que ele também foi perdoado. Por isso a mensagem dele foi: arrependa-se, seja batizado, nasça novamente e os seus pecados serão perdoados. Então ele disse: eu pequei, eu sofri, eu me arrependi, o Senhor me perdoou e Ele pode fazer a mesma coisa por você também. Aquele que recebeu perdão, agora em nome de Jesus oferece perdão. Interessante, até porque uma vez que você recebe o perdão, a Bíblia te orienta como viver após esse perdão, e Pedro fala isso, né? E aí, pastor Wagner, a última pergunta aqui do nosso estudo de hoje: como viver após receber o perdão de Deus? Agora São Paulo fala ali no livro de Colossenses, no capítulo 3, ali os 7 primeiros versos, ele fala que aqueles que estão em Cristo Jesus devem ser uma nova criatura, devem mudar os seus hábitos, vão ser mais sensíveis ao pecado e ao pecador, porque vão entender que eles também são pecadores, passaram por isso também, e que o perdão é um dom de Deus. Por isso, quando nascemos novamente, quando decidimos ser uma nova criatura, nós estamos significando sepultar os nossos pecados. Então, o batismo bíblico, por exemplo, simboliza sepultar o pecado
e um novo nascimento para uma nova vida de obediência. Então o Senhor nos traz essa proposta. Quando Pedro disse arrependei-vos, seja batizado, era a ideia de nascermos novamente para uma vida de luta contra o pecado. É bem verdade, pastor Ítalo e amigos, que não vamos viver a partir de hoje sem pecar. Não vai ser o arrependimento, não vai ser a conversão ou o batismo que vai nos tirar da condição de pecador, mas vai nos colocar numa condição de pecadores que luta contra o pecado. Então, quando eu sinto o perdão de Deus e o favor de Deus, eu me sinto forte para lutar contra o pecado. E esse perdão, ele vai sendo repetido diariamente. O pastor está falando aqui, eu estava aqui já, e agora? Eu vou fazer a pergunta, faça ou não faça? A pergunta só tinha 9, eu tenho que fazer a número 10, e agora? Mas você deve estar com esse mesmo pensamento que eu. Pastor, mas se Deus me perdoou, eu preciso ficar lembrando desse erro, porque tem gente que Deus faz assim, né? Não, Senhor, perdoa meu pecado e tal, não sei o que lá, e Deus diz assim, tá bom, filho, teu pecado está perdoado. Mas todo dia a criatura lembra disso. Fica lembrando do erro, fica lembrando daquilo. Eu tenho que viver assim, me martirizando sempre com esse pecado, quando o pecado está perdoado. Como é que tem que ser a minha vida, pastor? Pastor Ítalo e amigos, Isaías fala disso, o profeta Isaías fala disso, que o Senhor perdoa e esquece os nossos pecados. O ser humano perdoa, mas não esquece. Fica lembrando, né? Fica ali. Isso. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo, né? Deixar para trás as coisas que passaram e começar uma nova vida. Quando eu sinto perdão pela minha falta, isso me ajuda para que essa falta não me martirize posteriormente. Então, é possível que eu lembre dos meus pecados, é possível que eu lembre do ato errado que eu cometi, mas ele agora já não vai ter a força de me machucar ou de me constranger, porque acima dele e cobrindo ele está o perdão divino. Maravilha, então. Você talvez agora já entendeu muito bem o que Deus queria falar para mim e para você nessa noite. A gente está fazendo aqui esse programa ao vivo, você está acompanhando aí na sua casa com seus amigos, talvez alguma coisa tenha tirado sua atenção. É assim, programa ao vivo é assim mesmo. Você está aqui, de repente passa alguém na frente e fala com você, o telefone toca, alguém chama e você fica nessa agonia, mas você não pode esquecer a principal lição dessa noite. Deus está falando com você, Deus quer te oferecer perdão, você precisa querer receber esse perdão, porque também pode acontecer da pessoa não aceitar esse perdão, desperdiçar esse perdão, pastor. É verdade, pastor Ítalo e amigos, eu queria finalizar minha fala nessa noite com vocês, contando um relato rápido de um jovem que cometeu ali um ato de delito, e isso não era comum dele, mas esse ato de delito trouxe a morte para outra pessoa. E, como consequência da morte, haveria a prisão e a condenação. Por ele não ser uma pessoa que tinha essa prática comum, os seus amigos fizeram uma petição para o governador. Essa história está até relatada no estudo. Fizeram uma petição para o governador, e o governador, se sensibilizando da história daquele homem, sabendo que não era a índole dele cometer esse tipo de crime, decidiu pessoalmente fazer uma carta de liberdade para aquele homem. Só que quando ele vai visitar o homem para entregar a carta, ele pede para não ser anunciado como governador. E aí quando os soldados levam a informação para aquele homem que está preso, que alguém quer visitá-lo e trazer algo para ele, ele nega, ele não quer receber o governador. E o governador, muito triste e chateado, rasga a carta de liberdade e ali naquele momento ele perde a oportunidade. Por que eu acho interessante a gente falar sobre essa história? Porque muitos, pastor, estão perdendo a oportunidade de receber o perdão divino. Que nessa noite nós possamos aproveitar essa oportunidade e rogar a Deus o perdão divino e ter a certeza que com fé iremos recebê-lo. Maravilha. Deixe Deus falar o seu coração. Não perca a oportunidade de receber esse perdão maravilhoso. Entrega a tua vida na mão de Deus hoje, conversa com Ele. Diga para Ele, Senhor, eu tenho errado nesse ponto, me ajuda, me perdoa. Nós vamos orar aqui, enquanto nós oramos, eu espero que você entregue de fato a tua vida, o teu coração nas mãos de Deus e permita que Ele faça a diferença no teu viver. Pastor Wagner. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque o favor divino alcança todo pecador que roga por perdão. Que assim como Davi e Pedro e demais personagens da Bíblia, que nós possamos rogar e clamar o perdão e na certeza que pela fé iremos receber. Cura a nossa vida física, mental e espiritual. Nos dá uma boa noite de descanso, abençoa cada família que acompanhou conosco esse estudo dessa noite.
para que amanhã estejamos juntos novamente, em nome de Jesus. Amém. Nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um assunto, mais um estudo, mais uma oportunidade de Deus para a sua família. Prepare seu coração, convide seus amigos. Nos vemos amanhã. Boa noite.